E vamos para Mateus 16, então. Versículos 13, alguns versículos. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Santo Espírito, eis a tua palavra. Glorifica, pois, o teu nome. Usa minha vida para ministrar tua palavra, segundo a tua vontade e o teu querer. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar. Bem, a Bíblia começa narrando que Jesus estava vindo da parte de Cesareia de Filipos e fez uma pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem dizem ser o Filho do Homem? É interessante que sempre eu tenho ensinado vocês e pregado as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. A primeira, natureza humana, e a natureza espiritual. Ele se refere aqui à sua natureza humana. Veja que sempre Jesus se refere dizendo sobre o Filho do Homem. Porque somente enquanto Filho do Homem, ele era idôneo, representante da raça humana, para redimir a raça humana. Porque somente alguém com a natureza humana poderia redimir os caídos de Adão e da sua descendência. Feita esta pergunta, os discípulos compreenderam bem essa linguagem de Jesus e responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Isto é o que os outros diziam de Jesus. Porém, Jesus sempre se importou e continua se importando com o que os discípulos dizem. Você é um discípulo de Cristo? Quem é discípulo de Cristo aqui? Amém, isso. Então Jesus se importa com o que você entende quem é Jesus. Olha só. Então Pedro se adiantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mediante esta resposta, Jesus redarguiu e disse: tu és bem-aventurado, Simão, filho de Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Quer dizer, não foi nenhum homem na terra, não foi ninguém na terra que te revelou esta verdade, mas foi meu Pai que está nos céus. Jesus se alegrou muito
chamou ele de bem-aventurado, aleluia. Jesus disse também na sequência: eis que eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as chaves, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem que esta colocação trouxe controvérsias no cristianismo. O cristianismo no século IV depois de Cristo, ele, como a sede do império era Roma, de Roma começou a se concentrar, não é, a igreja. A igreja foi expulsa de Jerusalém e começou a se fortalecer na sede do império, na qual ali, no quarto século, Constantino era o imperador de Roma. Então eles começaram a concentrar forças eclesiásticas. Os clérigos, começou a se formar a casta clerical, distinta do laicato, que eles chamam os leigos. Começou a se distinguir, e isto foi nocivo para a igreja do Senhor. Porque então, nós aprendemos quando crianças, os que viemos da igreja de Roma, que todos os clérigos, sem distinguir a categoria deles, eram pessoas especiais, eram pessoas santas, eram pessoas que a gente dependia deles para obter a graça de Deus, a semelhança do Antigo Testamento, onde Deus levantou sacerdotes para representar o povo diante de Deus. Somente Deus atenderia se o sacerdote pedisse. Somente os pecados ficavam suspensos com o sacrifício sacerdotal. E isso é muito nocivo, porque Cristo veio na plenitude dos tempos como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a ordem de Araão. Cristo veio, não é, da tribo de Judá e não da tribo de Levi. E Cristo fez um sacrifício diferenciado do sacrifício que a tribo de Levi oferecia todos os dias. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e oferecia sacrifício por si mesmo e pelo povo, e ficava suspenso por um ano os pecados daquele povo, quando ele tinha que renová-los novamente. O sacrifício sacerdotal levítico era oferecido diariamente, mas Cristo, da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá, veio e ofereceu-se a si próprio em sacrifício em nosso lugar, uma só vez, bem distinto e diferente dos sacrifícios diários que não podiam remover e apagar os pecados que ficavam suspensos, mas o sacrifício de Jesus tira o pecado do mundo, como João Batista bem disse: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então, essa casta clerical, essa casta sacerdotal, criou uma doutrina petrina, uma doutrina baseada em Pedro. Como Pedro era um dos líderes, ele, Pedro, João, Tiago, especialmente, eram líderes, pessoas especiais que Jesus sempre chamava junto consigo no Monte Tabor, na ressurreição da filha de Jairo e em coisas especiais. Somente esses três eram chamados. Compreende? Então eles
tinham que criar uma casta sacerdotal e colocar como rocha e pedra o apóstolo Pedro, porque se você lê de uma forma descuidada, você vê: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que praticamente, foneticamente, se trata praticamente da mesma coisa. Porém, há um equívoco tremendo em tudo isso. Primeiro equívoco: nós não precisamos de sacerdotes para nos representar diante de Deus, porque temos o único mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, o homem. Aleluia. 1 Timóteo 2,5. Segundo, Deus nos constituiu sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido, lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia. E essa doutrina é a doutrina prevalecente dentro dessa igreja herege e apóstata, que Pedro é a pedra, que Pedro é a rocha sobre a qual Cristo disse que edificaria a sua igreja. Está errado. O que Jesus disse é: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Se olharmos a etimologia das palavras, temos a distinção clara. Se olharmos para a palavra Pedro, do grego, onde foi escrito, a língua que foi escrita o Novo Testamento, nós temos que Pedro significa Petros, e que Petros é fragmento de rocha. E se olharmos a Petra, a afirmação que Pedro fez, Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra do grego significa Petra, e tem o significado de grande rocha. Aleluia. Rocha eterna. Oh, glória. E Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo, por consequência, a rocha sobre a qual a igreja está edificada é Jesus Cristo. Não é Pedro, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha, é a pedra angular. Aleluia. É cabeça de esquina. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual aquele já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse: vocês, judeus, crucificaram a Cristo, o qual Deus enviou, e ele é a pedra que vós, edificadores, rejeitastes, a qual Deus fez cabeça de esquina. Veja bem, o que é cabeça de esquina? É a rocha que mantém todas as demais pedras. Nós somos essas pedras, nós somos essas pedrinhas, as quais somos formados, uma em cima da outra, em cima de Jesus, um edifício santo. Aleluia. Morada do Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós somos edificados, tanto que Jesus disse aqui: sob essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Cristo. Cristo edifica a sua igreja sobre Ele próprio, da qual Ele é pedra e cabeça. Aleluia. Ele é a rocha e Ele é o cabeça da igreja, como está em 1 Coríntios 12. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é a rocha da igreja, e o inferno não pode com Jesus. Aleluia.
Aquele que está fundamentado em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, não há mais condenação para ele. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 1. Somente o nome do Filho é que salva. Pedro não pode salvar. Aleluia. E ele levantou uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. Louvado seja Deus. Essa é a igreja. As portas do inferno, o poder do inferno, os ataques do diabo não prevalecem sobre a igreja de Jesus, porque Jesus é a rocha, porque Jesus é o cabeça, porque Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, e espiritualmente, sua natureza espiritual, Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que disse ao povo de Israel: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24, aleluia. Ele estava aqui se referindo a ele como homem, o único aceitável, a única árvore perfeita, como já tenho pregado a vocês aqui. Somos árvores, nós somos árvores, árvores envenenadas pelo pecado, o pecado da raça, o pecado de Adão, conhecido por pecado original. Nós fomos envenenados, os nossos frutos são envenenados, os nossos frutos não têm eficácia para a salvação e para a vida eterna, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então perguntaram a Jesus: que obras devemos realizar para Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6, verso 28 e 29. Por quê? Porque Ele é a árvore da vida, Ele é o Deus vivo e todo-poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela da manhã. Glória a Deus. Todo aquele que confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é colocado sobre a rocha. Aleluia. Quando Jesus disse para Pedro: eis que te dou as chaves do reino, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Não é chave, humanamente falando, que Jesus está dizendo. A chave é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho. Eis que te dou a chave, eis que te dou o Evangelho. Vai e diga para todo mundo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aquele que crê terá a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, verso 9 e 10, diz: porque se crermos no coração que Jesus é o Filho do Deus vivo, e confessarmos com a boca, somos salvos, porque com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a justiça. Aleluia. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. A graça é Jesus, Jesus é o presente, e pela fé em Jesus nós temos a vida eterna. Aleluia. Para as pessoas bem simples, o sangue de Jesus te perdoa. Você crê? Você confia? Você recebe? No teu coração basta você receber, dizer: eu creio que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus perdoa. Olha, muita gente diz: mas será que tudo isso é verdade? Bem, eu tenho como premissa fundamental: tu és pó e ao pó tu tornarás. Mas como, pastor? Deus disse para Adão e Eva: tu és pó e ao pó tu tornarás. Existe algum cientista,
algum erudito, algum sábio deste mundo que pode negar essa realidade? Existe? Vocês acham que existe? Existe alguém que pode negar isso? Tu és pó e ao pó voltarás? Me responde. Não, mas com uma timidez tremenda, não. Diga não! Então, se essa premissa é verdadeira, a outra também o é. E a outra diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Oh, glória! Uma vez que uma está correta, a outra está correta também. Louvado seja Deus. Aqueles que dizem: foi tudo evolução. Pois é, filosoficamente é um absurdo o que está falando. A filosofia diz o seguinte: que a causa maior cria uma causa menor. Deus é a causa maior, o universo é uma causa menor. Deus é uma causa maior, o homem é uma causa menor. Todas as criaturas que existem e todas as estrelas do universo e planetas são causas menores. Deus é a causa maior. Aleluia. Os anjos são causas menores. Deus é causa maior. Segundo obstáculo na ciência, se o homem veio de uma evolução, coisa que não veio de forma alguma, de uma evolução, criação versus evolução. Se veio de uma evolução, por que o macaco tem um número dentro de si mesmo, de DNA, e o homem tem outro? Por que será? Porque a Bíblia é clara e evidente. A causa maior disse: eis que faço cada um segundo a sua espécie. O homem é da espécie Homo sapiens e o macaco é animal. Então, cientificamente, como uma ameba pode ter se reproduzido e formado o universo? É um absurdo, uma aberração. E tem mais: tu és pó, ao pó tu tornarás. Mas se crê em Jesus, tem a vida eterna. Quando alguém morre, o corpo vai para o pó, mas o espírito vai para Deus. Eclesiastes. Aleluia. Hein? Como é que fica? Então, vale a pena crer na palavra de Deus. E quando ele diz: eu edificarei a minha igreja sob a Petra, eu edifico a minha igreja sob essa rocha, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas, pastor, eu sou tão falho, as portas do inferno não prevalecem sobre mim que estou na igreja? Não, porque quem dá a garantia para você não é fraco, não é falível, não é pecador, mas é santo, é perfeito, é eterno. Aleluia. Ele é espiritualmente o grande eu sou, o Deus vivo, e humanamente ele é o Filho de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Por que será que Deus gerou Jesus no ventre de uma virgem? Porque necessário é que todo homem viesse da mulher. Interessante, o primeiro pai foi Adão. Não foi bem pai, mas Deus tirou a costela e fez Eva. Mas depois todos os filhos vieram de mulher, vieram de Eva. As mitocôndrias que existem foram atribuídas em última instância a Eva. Eva é a mãe de todos os viventes.
Adão não é o pai de todos os viventes, ele é pai de todos, menos, quem sabe? Isso, glória a Deus, menos de Jesus, porque quem gerou Jesus foi o Pai. E o Pai, quem é o Pai? Hã? Sim, mas é o Espírito Santo, Pai. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel estava dizendo sobre o nascimento, anunciando Jesus, mas como vai acontecer isso? Se eu não conheço o homem? Ah, não? Pois é, o Espírito Santo virá sobre ti. Porquanto o que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, aleluia. Então o sangue de Jesus veio de Deus. Você sabia disso? O sangue de Jesus é o sangue de Deus. Onde está isso? Olha na Bíblia, Atos 20 e 28, dizendo o pregador aos bispos e presbíteros da igreja: apacente o rebanho de Deus, o qual Deus resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. O sangue de Jesus é imaculado, o sangue de Jesus é puro. Aleluia. Então, absurdo teológico, heresia total, dizer que Pedro é a rocha, dizer que Pedro é o cabeça, dizer que Pedro é o alter ego de Jesus, é o outro eu, é vigaris filii Dei na sua mistra. Vocês sabem o que significa isto? Hein? Vigare é substituto, filii Dei, substituto do Filho de Deus na terra. Quem é o substituto do Filho de Deus na terra? Vocês sabem? Foi pregado 500.000 vezes já. Responda. Quem? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quem é? Ele é o alter ego de Jesus, ele é o outro eu de Jesus, sabia ou não? Não é diferente. Por quê? Porque é o próprio Deus. A Bíblia diz assim em João capítulo 16, bem claro e definido. Jesus diz: eu vou enviar o Espírito Santo, o mundo não o recebe porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habitar com eles nas tendas, no rio, nos mares, nas montanhas, é a presença de quem? De Jesus com eles. E estará em vós, Pentecostes, a partir do Pentecostes. Só depois da redenção derramada o sangue é que veio o fogo. Derrama o sangue, vem o fogo. Aleluia. Sacrifício aceito, Deus pode habitar em nós. Quem é Deus? Isso, o Espírito Santo. E quem é Jesus? É Deus, é o Espírito Santo. Mas onde está isso na Bíblia, pastor? Simples, Romanos 8:9. Vamos lá? Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Ah, mas o Espírito de Cristo é um Espírito diferente do Espírito Santo. Efésios capítulo 4. Um só Senhor, uma só fé, uma só igreja, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos e sobre todos. Aleluia! Esse é o ensino apostólico, irmãos, que vocês estão recebendo. Grava nos vossos corações. Se houver dúvidas, venham perguntar. Ah, então não existe 3 separados? Onde tem 3 separados? Quem foi que disse
Foi um tal de um concílio que disse isso. Um concílio chamado por um homem chamado Imperador Constantino. Vieram 300 e poucos bispos, se reuniram para combater Ário e criar o pior do que a doutrina de Ário, a doutrina de 3 pessoas distintas num único Deus eterno. Bom, vamos analisar, já que eu entrei agora, tem que sair, né? Opa, olha a hora. Você sabia que nós fomos feitos à imagem de Deus, gente? Ele diz no plural: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, não é? Muito bem, então se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos 3 naturezas. Uma espiritual, a outra é a alma ou mente, e a outra é o corpo. Essas 3 naturezas são distintas. São distintas. A sua mente vai para um lado e o seu corpo vai para outro? O que você acha disso? São 3 distintos? Não, são um só. Nós somos um só com 3 naturezas. Deus é um só. Pai, Filho, Espírito Santo, mas é um único e eterno e todo-poderoso Deus. Compreenderam ou não? Por isso que tem o chamar de Israel, Deuteronômio 6,4, onde Israel diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Interessante, único. É por isso que Isaías 40 diz: sozinho eu fiz todas as coisas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Por isto que na Bíblia está escrito em Apocalipse capítulo 1: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aleluia. Por isso diz em Apocalipse 1,17: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o eterno e todo-poderoso, aquele que disse antes de Abraão existir. Antes de Abraão existir? Isso, amém. Então, terminando agora, a igreja pode ser fraca, mas Jesus é forte. Aleluia. Nós como homens somos pecadores, mas Jesus é sem pecado. Se Ele nos perdoou antes de nós nascermos de novo, quando éramos criaturas, agora que somos filhos, podemos dizer: Pai, pequei contra Ti. O pai virou as costas para o filho pródigo e disse: vai embora, você vai ter que pagar primeiro tudo que você deve. Pode fazer jejum, pode ir para o deserto, suma da minha presença. Depois que você se consagrar, daqui nem sei quantos anos, você volta. Lucas 15, foi isso que o pai fez? Não. Quando o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o que foi que o pai fez? Leva ele para dar um banho, põe roupa nova, põe anel no dedo, dá sandália nova, beijou o rosto dele. E o mais velho chegou e disse: ô pai, esse cara gastou tudo que tinha com prostituta, agora ele chega aqui, o senhor dá o bezerro melhor que tem para ele, comer com os amigos, o senhor faz festa para ele. Ele falou: meu filho, você está direto comigo aqui, tudo que é meu é teu. Esse estava perdido, estava morto e reviveu, aleluia. Era preciso fazer isto. Assim deve ser a igreja nos dias de hoje, quando um crente está desviado, caído no mundo, perdido, e ele volta para Jesus, volta para a igreja, nós devemos recebê-lo, aleluia, porque Jesus pagou o preço.